E o conteúdo abordado nessa questão é dilatação linear. Um aparelho eletrônico mal desenhado tem dois parafusos presos a partes diferentes, que quase se tocam em seu interior, como mostra a figura. Então você vê aqui um parafuso de aço de 0,010 metros, um de latão de 0,030 metros e tem uma pequena separaçãozinha aqui, ó, em 5 micrômetros. Os parafusos de aço e latão têm potenciais elétricos diferentes e caso se choque haverá um curto-circuito, danificando o aparelho. O intervalo inicial entre as pontas dos parafusos é de 5 micrômetros a 27 graus Celsius. Suponha que a distância entre as paredes do aparelho não seja afetada pela mudança da temperatura, dado o coeficiente de dilatação do latão, o coeficiente do aço e 1 micrômetro é 10 a menos 6 metros. Nessas condições, a temperatura em que o parafuso se tocarão será D. Então, beleza. Lembrando que a dilatação de um corpo numa dimensão só, né, linear, ela depende do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação linear e da variação de temperatura. Né? Isso daqui precisa estar na mesma unidade disso, ou seja, a dilatação tem que estar na mesma unidade do comprimento inicial. Então, para você fazer essa questão, você precisa pensar um pouquinho, né? E esse tipo de questão que eu gosto muito, porque não é só aplicar a fórmula. Então, eu tenho um espacinho entre os dois aqui. Para que aconteça o curto-circuito, eu preciso que esse espacinho se reduza a zero. Ou seja, quando o parafuso de aço e o parafuso de latão aquecerem, se eu somar a dilatação dos dois, vai ter que dar o tamanho desse espacinho. Se dá o tamanho desse espacinho, quer dizer que os dois se conectaram e causou o curto-circuito. Bom, então isso que eu acabei de falar é muito importante. É a chave da questão. É você entender que quando o aço cresceu um pouquinho e quando o latão cresceu um pouquinho, somando esses pouquinhos, tem que dar esses 5 micrômetros. Dando esses 5 micrômetros, quer dizer que eles se encontraram, se tocaram. E se eles se tocaram, fechou o curto-circuito. Pensou nisso? Maravilha. Agora é só desenvolver. Então vamos lá. O que eu disse então? Que a variação, a dilatação do aço mais a dilatação, agora eu esqueci qual material, do latão tem que ser 5 micrômetros. Bom, vamos lá então abrir essas equações. Dilatação, eu falei aqui em cima, ó, que é o comprimento inicial, coeficiente de dilatação e a variação de temperatura. Então eu vou abrir cada um. No lugar da dilatação do aço vai ficar, vou colocar em vermelho também, né? Comprimento do aço vezes coeficiente de dilatação linear do aço vezes a variação de temperatura que ele vai sofrer. Mais, vou colocar agora em azul, comprimento inicial do latão vezes o alfa do latão vezes a variação de temperatura do latão, isso tudo igual a 5 micrômetros, tá bom? E agora vamos substituir os valores, ó. Comprimento inicial do aço, 0,010, que é a mesma coisa do que 0,01. Vou seguir as cores aqui, né? 0,01 vezes coeficiente do aço, tá aqui em cima, ó, 11,10 a menos 6, vezes a variação de temperatura. Os dois vão sofrer a mesma variação de temperatura, estão no mesmo ambiente.
vou chamar só de ΔT para a gente descobrir ele. Mais comprimento inicial do latão, vamos voltar lá e ver, ó, 0,030, que é a mesma coisa do que 0,03, vezes o coeficiente de dilatação do latão, 19 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é a mesma para todo mundo, nós vamos descobrir, igual a 5, aqui falou que o 1 micrômetro, 10 a menos 6. Na verdade, tem 1 vezes 10 a menos 6 aqui, que não aparece. Então, 5 micrômetros vai ser 5 vezes 10 a menos 6. Então, beleza. O que nós vamos fazer aqui? Vamos realizar a multiplicação desses números aqui, ó, primeiramente, desse e desse. Vamos no passo a passo, que assim a gente se garante. Então, 0,01 vezes 11 vai dar 0,11 vezes ΔT. Vou colocar o ΔT aqui em preto. Mais 0,03 vezes 19. Essa brincadeira aí vai dar 0,57. Perdão que eu esqueci aqui, ó. O 10 a menos 6, né? Vezes 10 a menos 6, ΔT, mais, como eu disse aqui, né? 0,57 vezes 10 a menos 6, ΔT, igual a 5 vezes 10 a menos 6. Aí você desiste, né? Porque tá feio demais. Mas olha só, é fácil. Repara que isso daqui tá se repetindo aqui. Então você vai pensar que isso aqui é como se fosse o x. Como se fosse 0,11x mais 0,57x. Então essa brincadeira vai dar 0,68x, né? Só que o x é o 10 a menos 6 vezes ΔT. Isso tudo igual a 5 vezes 10 a menos 6. Esse negócio nasceu para dar certo. O 10 a menos 6 está multiplicando de um lado, multiplicando do outro. A gente corta. Quem que está junto com a letra, que é o 0,68, vai passar para lá dividindo. Então, 5 dividido por 0,68. Então, 5 dividido por 0,68 vai dar aproximadamente, claro que eu estou fazendo isso aqui com calculadora na minha mão, 7,35. Só que como as nossas alternativas aqui, nós temos só uma vírgula, depois, um número depois da vírgula, a gente segue a regrinha de arredondamento. Se o meu último número aqui, que é o 5, né? No caso, como ele é igual ou maior do que 5, o meu número anterior pode ser arredondado uma casinha para cima. Então, isso é aproximadamente 7,4 graus Celsius. Mas será que a letra E? Vamos ver. Nessas condições, a temperatura que os parafusos se tocarão. Repara que nós calculamos aqui a variação de temperatura necessária para eles se tocarem. Entretanto, inicialmente a temperatura já era 27. Ou seja, a temperatura final vai ser 27, que a gente já estava inicialmente, mais o quanto vai ter que aumentar, o quanto que vai ter que variar, que é o 7,4. Então, fazendo 27 mais 7,4, nós vamos obter 34,4 graus Celsius. Só correr para o abraço. Letra A. Tá bom? Então, tirando o zoom aqui, ó, para você dar uma olhadinha geral na resolução. O ponto-chave da questão é saber
que quando soma as duas dilatações, tem que dar o espacinho entre os dois. Depois disso é só abrir e resolver na matemática mesmo, tá? Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por estar acompanhando o canal ainda. Se inscreve e deixe seu like.